Eu não sei como é que é na tua casa, mas se não viver sozinho, mas na verdade, até se viver sozinho, há possibilidade de haver alguns erros na tua casa. Nem tudo correr perfeitamente, certo? E comigo não é diferente. De vez em quando, mais vezes que o que eu gostaria, eu também falho. E alguns de vocês já sabem disso. Na semana passada, eu disse uma piada aqui do púlpito que foi de muito mau gosto. E eu, durante a semana, pedi perdão ao nosso irmão e hoje estou a pedir perdão à igreja. Então, por favor, perdoem-me. Foi, digamos, um pecado público e então o pedido de desculpa tem que ser público. Se eu tive uma piada de mau gosto, eu estou aqui a dizer que foi sem intenção, mas que não o devia ter feito na mesma e peço perdão aos irmãos, não era minha intenção magoar nem expor ninguém. Ok? Tendo dito isto, podemos ir à palavra de Deus. Espero que vocês me perdoem. Amém? Amém. Ora, esta nova série de mensagens do mês de setembro chama-se A Vizinhança. E eu não sei onde é que tu vives. Onde eu vivo, a rede social mais forte é a vizinhança. Não só sabem o que se passa, como imaginam coisas que nunca aconteceram. Imaginam de dia para contar de noite e vice-versa. A vizinhança é composta por gente como tu e eu e é composta por mim e por ti. Nós somos a multidão, num certo sentido. Esta série de mensagens tem a ver com o povo, com um grupo de pessoas. Decidimos chamar a vizinhança. E vamos estar a olhar para alguns textos na Bíblia ao longo deste mês e tentar extrair e aplicar na nossa vida alguns princípios muito importantes. Vamos orar? Pai, mais do que palavras minhas, que como é óbvio, sou um homem falível, Senhor, nós queremos que a Tua palavra possa produzir um efeito bom, eterno, que Te agrade. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocar nos nossos corações e nós fazermos os ajustes que temos que fazer na nossa vida. No nome de Jesus nós Te pedimos para a Tua glória. Amém. Então nós vamos, nem sempre é assim, muitas vezes nós temos pregações temáticas, ou seja, estamos a tratar à volta de um tema. Hoje vai ser basicamente uma pregação expositiva, ou seja, vamos olhar para um texto bíblico e extrair todo o sumo a partir dali. Pode ser? Então, Marcos, capítulo 10, e vamos manter aberto, porque vamos olhar várias vezes para esta porção das Escrituras. Isso, com a luz acesa, ajuda para quem lê a Bíblia em papel. E ajuda aqueles que dormiram mal. Se o irmão ao teu lado estiver a adormecer, vai-lhe dando assim um aconchego, mas tenta não danificar os rins nem as costelas, está bem? Um aconchego para não dormir, não é para dormir melhor. Ora, muito bem. Então, Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Vamos parar aqui. Eles chegaram, parece aqui um pouco antagónico, parece contraditório, porque diz que eles chegaram a Jericó e diz que quando Jesus e os discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Então eles chegaram e já estão a sair. Jericó era uma área, todo um território, não é? E isto a Bíblia não quer dizer que seja imediatamente, não é? Eles não chegam e estão a sair. Diz é que eles estavam na área de Jericó, é o que está aqui a querer dizer, eles estavam, que é não muito distante de Jerusalém, só para nos dar assim uma ideia da geografia, e diz, quando Jesus e os discípulos estavam a sair da cidade, muito provavelmente ao passar dos portões da cidade, diz que uma grande multidão os seguia. Diz assim, multidão. Multidão. Nós fazemos parte da multidão. Diz que um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho.
Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cala-te. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: digam para ele vir até aqui. E vamos parar aqui no texto, está bem? Então, nós podemos ver que do lado de fora da cidade vivia um homem chamado Bartimeu. Uma breve aula de hebraico. E é quase tudo o que eu sei. Bar significa filho. Então, literalmente, sempre que há alguém que é Bar qualquer coisa, tipo Barnabé, filho da consolação. Bartimeu, filho do Timeu. Ok? Bar Jonas, filho de Jonas. Só para nos situar. E aqui diz que este homem, Bartimeu, filho de Timeu, era o quê? Um cego e mendigo às portas da cidade. Ele não vivia rodeado de uma multidão. Ele estava à margem. Nós podemos perceber que ele, à semelhança de todos nós, era filho. Já na semana passada eu disse, podemos até não ser pais ou não ser avós. Filhos, todos somos. Também podemos perceber que mesmo sendo filho de alguém, mesmo sendo filho do Timeu, ele não tinha as suas necessidades básicas asseguradas. Porque ele vivia fora da cidade, muito provavelmente era um sem-abrigo, e ele vivia a mendigar, porque ninguém cuidava dele. Ele estava à mercê das esmolas que ia conseguindo reunir. Então, este homem era alguém que, quando a multidão passou, aqueles que reparassem, aqueles que olhassem, ou os habitantes de Jericó já saberiam, eles olhavam para Bartimeu e de certeza que já sabiam que ele tinha dois problemas. Um é que ele era cego e outro é que ele era pobre. Tão pobre que não tinha outro remédio senão pedir e viver da beneficência dos outros. Tu e eu também somos filhos de alguém e tu e eu também temos problemas. Agora, alguns de nós temos problemas que são mais visíveis do que os outros. Alguns de nós percebe-se ao olhar para nós que temos algumas dificuldades. Outros de nós estão mais bem escondidas ou estão menos óbvias. Mas todos nós temos questões. Não sei o que é melhor. Também não nos cabe a nós sermos juízes de dizer é melhor toda a gente saber, é melhor não saber, é maior aquele problema, é menor aquele problema. Porque isto, até no que toca de dores, como é que alguém diz que eu sofro mais do que o outro? Fica difícil, não é? A verdade é que todos temos problemas. Todos somos filhos, todos temos problemas. Uns são de uma ordem, outros são de outras. Deixa-me dizer-te uma coisa. Também pode ser que tu, à semelhança do Bartimeu, tenhas sido negligenciado pela tua família ou já não tenhas família. Pode ser que lhe parece que ninguém celebra a tua existência, que ninguém te canta os parabéns, que ninguém te diz, olha, boa, felicidades. Pode ser isso. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, a igreja é suposto ser um lugar, e eu oro que seja, e muitas vezes é, graças a Deus, onde nós celebramos a vida uns dos outros. A igreja é um lugar onde tu tens lugar, onde tu não apenas podes vir, mas tu deves pertencer. E nós estamos felizes por estares aqui, felizes por existires. Não és invisível, ainda que pouca gente te tenha cumprimentado. Mas até isso nós queremos melhorar. Amém, igreja? Vamos estar mais atentos uns aos outros. Vamos estar mais atentos aos Bartimeus desta vida. Nós vamos ter algumas indicações neste texto do que é que nós devemos fazer. Aparentemente, nós não sabemos há quanto tempo é que ele era mendigo nem cego. E nem precisamos estar aqui a fazer grandes conjecturas, grandes investigações. É verdade que ele era mendigo e era cego e estava ali. E ainda a sua vida não tinha mudado, por isso ele estava ali naquela condição. Mas um certo dia,
De certeza que não viu, porque era cego, mas ele ouviu que Jesus ia passar. E ele também já tinha ouvido que Jesus era capaz de fazer milagres. Agora deixa-me dizer aqui um ponto interessante. Ele teve que confiar que Jesus era capaz de fazer milagres, porque ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha visto milagre nenhum. Ele era cego. E também não teria ouvido tanto, porque as pessoas, não há hoje e também não havia na altura o hábito de ficar à conversa com os mendigos. Mas o que ele ouviu foi suficiente para acender a faísca. A Bíblia diz que nós não precisamos ter muita fé. Nós precisamos é colocar a nossa pouca fé que seja no lugar certo, na pessoa certa, que é em Jesus Cristo. Então não precisas ter muita fé, não precisas dizer, de certeza, não. Mas aquilo que tens, coloca na pessoa certa, Jesus Cristo de Nazaré. Ele está vivo, Ele venceu a morte por ti e por mim. Podes dizer, mas eu não consigo dizer como aquelas pessoas que sobem ali ao púlpito e que dão testemunho, ou como o pastor, ou assim. Ok, mas tu és tu, tens a tua história. Tens um bocadinho, coloca no Senhor. E naquele dia, ele ouvindo o burburinho, o que é que ele fez? Ouvindo o burburinho, ele gritou. Ele não se limitou a dar um sussurro, a dizer, Jesus, estás aí, estás-me a ouvir? Não. A probabilidade de Jesus o ouvir com esse empenho da parte dele era muito mais baixa. Ele gritou. Ele tomou uma atitude. E eu quero te dizer nesta manhã, eu não sei qual é a tua situação, não sei qual é que é a tua limitação, mas eu quero afirmar que Jesus está disponível e que Ele espera que tu tomes uma atitude. E isto não é autoajuda, hein? Isto não é coach. Isto é ajuda de Jesus. Porque nós tomamos uma atitude para Jesus, face a Jesus. Não é em nós mesmos que nós temos a capacidade. O que nós vamos fazer é usar a pouca capacidade que temos para avançar na direção daquele que tem toda a capacidade e que tem todo o interesse e todo o amor e pode mudar qualquer circunstância da nossa vida. E eu estava à espera de ouvir um amém um pouco mais entusiasta, porque é verdade. O versículo 47 diz, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, ele começou a gritar. Então clama a Jesus. Independentemente da tua situação, clama a Jesus. Toma uma atitude. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, o que é que acontece no seguimento? Versículo 48. Diz que muitos dentre a multidão fizeram aquilo que é normal fazer-se na vizinhança. Aquilo que acontece na multidão. Alguém grita, alguém toma uma atitude e alguém se levanta para dizer, shh, cala-te. Se for no prédio, às vezes é a parede, é a vassoura no teto. Bum, 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 bum. Shh. Pouco barulho. Bartimeu, cala-te. Então, és mendigo, estás a falar com o mestre. Tu e eu devemos perceber uma coisa. Há grande probabilidade de quando tu tomares uma atitude pela tua vida, vai haver vozes contrárias. Há uma grande probabilidade de quando tu estiveres a fazer de tudo para que as coisas te corram melhor, nem sempre há um coro de aplausos. Muitas vezes há um coro a tentar te puxar para baixo. A lembrar-te do teu passado, a lembrar-te das tuas limitações, a inventar coisas novas. E Bartimeu, se calhar, ainda ouviu alguns, cala-te pá, tu não vês um palmo à frente do nariz, estás a gritar, o homem está lá ao fundo. Então, tu nem roupa tens para te cumprimentar uma pessoa destas. E nós precisamos estar atentos, porque vai sempre haver gente, ou há uma grande probabilidade que haja gente a dizer, cala-te. Mas também, irmãos, deixem-me dizer uma coisa, tu e eu precisamos estar atentos também a outra coisa. É que não seja o caso de ser eu e tu na multidão e sermos nós aqueles que cortamos os sonhos dos outros. E quando alguém está a tomar uma atitude, a gente, cala-te. Não digas, isso nunca vai dar certo. Isso com o outro funcionou porque é o outro, contigo não. Isso não dá para ti.
E nós precisamos ter cuidado, porque nós fazemos parte da vizinhança. Qual é a voz no meio da multidão que vai ser a minha e a tua? Será que é como estes que dizem, não, isso não é para ti. Então vá, já a tua hora já passou. Tu já estás muito velho, tu és muito novo, falta-te muito isto, tu tens demasiado daquilo. Há muitas vezes vozes dessas no meio da multidão. Mas o que é que acontece a seguir? Ele tomou outra atitude. Diz que ele gritou ainda mais. Diz no parte B do versículo 48 que ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se tu tens um problema, não desistas. Mesmo que aqueles que te deviam ajudar não estejam a ajudar, mesmo que aqueles que te deviam estar a apoiar não estão, mesmo que não haja uma rede social boa, uma vizinhança boa que te apoia, avança na direção de Jesus. Vai, faz mais uma força. Quando Jesus, versículo 49, quando Jesus o ouviu, parece que só agora é que Jesus o tinha ouvido. A segunda vez, quando ele gritou mais. Há um texto bíblico que diz para nós batermos, para nós buscarmos, para nós procurarmos. Então nós precisamos ser insistentes. Nós nunca sabemos quando é que o Senhor vai ouvir. Não tem que ouvir à primeira, não tem que atender à primeira. Ele ouve sempre tudo, claro. Ele sabe sempre tudo. Mas diz que quando Jesus o ouviu, ele parou. Quando o tempo perfeito de Deus chegou, poderia estar escrito dessa forma. Quando a minha vez chega, ninguém me atira. Quando a tua vez chegar, ninguém te atira. Quando aquilo que é de Deus para ti chegar, ninguém vai tirar. Quando Jesus parou e disse, digam para ele vir aqui. Reparem, mais uma vez, o cego Bartimeu teve que fazer alguma coisa. Jesus podia ter ido ter com ele. E às vezes Jesus vai ter com a pessoa em necessidade. Mas também há vezes em que Jesus diz para ele vir aqui. Então, não é sempre igual. E o que acontece com uns não acontece com outros. E não tem mal nenhum. E tu e eu e a multidão precisamos entender que Deus não é obrigado a fazer as coisas à minha nem à nossa maneira. Ele é que é o soberano, ele vai fazer para uns, é mais assim, porque é que a mim corre sempre mal e aquele que parece que corre sempre bem. A gente não sabe, quem está no convento é que sabe o que lá vai dentro, diz o povo. Mas a gente não sabe, mas mesmo que seja assim, deixa isso é com o Senhor e com as pessoas. Amém? Agora, o bom do Timeu, ou do Bartimeu, não ficou ali, olha, então mas eu sou cego, ele que venha cá. Não, se Jesus quiser, ele que venha cá. Que isso é um bocadinho a nossa atitude às vezes. Não, eu não vou à frente. O pastor está a dizer para vir à frente. Não. Jesus sabe a minha dificuldade. Jesus sabe que eu sou tímido. Se Jesus me quiser curar ou se Jesus quiser tocar no meu coração, tanto toca se eu for à frente como se eu ficar no meu lugar. Pois, também é verdade. Mas, às vezes, é mesmo para sair. Pode ser que umas vezes seja para ficar, mas às vezes é para sair. E olha, chamaram o cego. E olha o que é que alguns da multidão já disseram neste momento. Anima-te, pá, disseram eles. Anime-se, disseram. É que às vezes na multidão temos aqueles que dizem, cala-te, isso não é para ti. Olha, olha aí, cala-te. Então, uma galheta. Mas também às vezes na multidão temos aqueles que encorajam e que dizem, olha, o teu tempo chegou, bora. Tu vais ser capaz, bora, levanta-te, vai. Olha, cuidado, há aí um buraco, hein? Cuidado, olha, põe aqui o braço. Eu vou-vos contar uma coisa. Lá na Amadora, onde eu cresci, havia uma senhora que passava à nossa porta muitas vezes e a senhora apanhava transportes públicos, a senhora era invisual, a senhora usava aquelas bengalas que ajudam, que são muito sensíveis e tal. E houve várias vezes eu ajudei a senhora a atravessar a estrada porque ficava difícil, era uma zona de muito movimento. Isso, agora eu nem sei, com os carros elétricos e as trotinetas, aquilo não faz barulho e ainda é mais difícil, mas adiante. Isto já foi há muitos anos atrás. Houve uma vez que correu muito mal. Houve uma vez que eu pensei, a senhora tem a bengala, e eu dou-lhe o braço e tal. E eu era um miúdo, mas eu fazia isso muitas vezes, ajudava as pessoas a atravessar e tal. E
Depois pediam-me uns trocos, não, estou a brincar. Mas eu ajudava a senhora a atravessar e houve uma vez que a senhora, não sei se ela percebeu que era eu, que eu já estava habituado, e ela tirou a bengala e bateu num poste. Eu fiquei tão mal, tão envergonhado. Eu não sabia onde é que me havia de enfiar. Às vezes a gente quer ajudar e atrapalha um bocadinho. Mas a probabilidade... Isto só me aconteceu uma vez e eu ajudei muitas vezes. Se nós nunca tentarmos, aí é que não falhamos, mas também não abençoamos. E às vezes tu e eu pensamos, aquela pessoa está com um problema, mas eu não sei o que é que hei de fazer para ajudar. Olha, se não tentares também nunca vais aprender. Então a pergunta para nós também nesta manhã é, qual é que é o nosso lugar na multidão? Será que nós animamos-nos e animamos os outros e procuramos ajudar? É que aqui diz que os outros disseram logo, anime-se, disseram, venha, ele está-te a chamar, bora, anda. Mas às vezes nós não ajudamos porque ficamos assim como quem sem jeito, eu não quero aparecer. Pois, mas assim também não abençoas, né? Fica difícil, assim também não ajudas. A probabilidade de ter um acidente a conduzir é muito maior para quem conduz, não é? Pois, se não conduzires não vais ter. Então nós precisamos tomar uma atitude. No versículo 50 diz, Bartimeu jogou a capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Ganda Bartimeu. Ele não esperou mais tempo. Diz que ele se levantou, mandou a capa, bora, e foi ter com Jesus. A Bíblia tem muitos pormenores e se nós lermos a Bíblia apressadamente, nós vai-nos escapar algumas coisas. Aqui a capa, qual é a relevância da capa? Bem, dizem os estudiosos da cultura da época que a capa provavelmente ter-lhe sido dada pelos anciãos da cidade, que era como que um vestuário básico, simples, que naquela altura poderia já não ser novo e portanto estar degradado, sujo, com buracos, etc., mas que lhe dava a legitimidade de poder pedir. Ou seja, era como que um mendigo certificado. Então as pessoas sabiam que as pessoas que tinham determinada vestuário, determinada capa, eram mendigos da cidade, não eram charlatões, não eram gente que estava ali a burlar, a enganar ninguém. E o Bartimeu não quis chegar a Jesus com a sua capa de cego mendigo. Ele quis chegar a Jesus como ele era antes daquela situação. E o teu problema não é um impedimento para chegares ao pé de Jesus. A tua dificuldade, o teu e o meu pecado, não é um impedimento para chegarmos ao pé de Jesus. Agora, aquilo que tu e eu devemos fazer é o mesmo que o Bartimeu. Largar o pecado, largar o impedimento, para chegarmos ao pé de Jesus e vermos o milagre acontecer. Não temos que ser definidos pelo nosso passado, nem sequer pelo nosso presente. Devemos largar mão. Mas a pergunta crucial é, estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a largar, a abrir mão daquilo que nos confere algum estatuto, aquilo ao qual já nos estamos como que familiarizados? Reparem, ele poderia bem ser sem abrigo. E aquela capa poderia ser o único abrigo que ele tinha. E no meio de uma multidão, Bartimeu não tinha como saber se alguém levaria a sua capa. E nesta altura ele também não tinha como saber se algo de bom lhe iria acontecer. Mas diz que ele se levantou-se de um salto, depois de ter jogado a sua capa e foi ter com Jesus. Dá um passo na direção daquilo que tu queres. Prepara-te para aquilo que tu queres. Eu ainda não estou lá. Não estás, mas prepara-te para estar. Eu ainda não sei. Não sabes? Prepara-te para saber. Eu não tenho todas as competências. Eu não tenho isto que eu acho que precisava. Ok. Mas o que é que tu podes fazer no presente? O que é que tu tens na tua mão? O que é que tu tens que te faz prender ao teu passado? É que às vezes há coisas que nos são confortáveis, que nos são familiares. Formas de pensar ou mesmo atitudes, esquemas.
E nós devemos abrir mão deles para chegarmos a Jesus. Será que estamos dispostos a abdicar? Do que é que estás disposto? Do que é que eu estou disposto a abdicar para seguir Jesus? Para me chegar perto dele? Jesus perguntou-lhe, o que é que queres que eu te faça? E o cego respondeu, mestre ou rabi, eu quero ver. Quero ver, é óbvio. Eu quero ver. Jesus disse no versículo 52, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Ele largou a capa, deu um salto, foi ter com Jesus, teve a coragem de dizer a Jesus o que é que ele precisava, em vez de dizer, Jesus, mas é óbvio. Vocês conhecem alguém que seja refilão, resmungão? Não apontem para ninguém. Olha, agora está a perguntar o que é que eu quero, hein? É óbvio. Ele disse, mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Mas podia ser que o problema de Bartimeu fosse muito maior do que aquele que era aparente. Em relação a ele, era a mendicidade e era a cegueira. Mas poderia ser que fossem outras coisas. Às vezes, no meu caso, no teu caso, não é tão aparente. Não se vê por fora. E nós precisamos dizer ao Senhor aquilo que nós queremos. O que é que nós gostaríamos? E depois dizer, como o Senhor Jesus, Ele próprio disse, faça-se não a minha vontade, mas a tua. Mas aquilo que eu gostaria. Era isto, Senhor. Era a cura total, é a restauração dos relacionamentos, é isto, é aquilo. É interessante ver que ele não voltou atrás para pegar a capa e ele seguiu Jesus pelo caminho. Provavelmente o Bartimeu não sabia onde é que eles iam. Mas ele esteve disposto a uma vida totalmente nova, agora que estava em Jesus Cristo. E às vezes, nós já fomos a Jesus. Nós estamos na multidão porque já fomos a Jesus. Mas estamos só disponíveis para um bocadinho da caminhada. Porque rápido a gente volta para trás para os afazeres que deixamos. E eu oro que não seja assim. Nós não somos uma igreja que apenas se reúne ao fim de semana, como já viram pela quantidade de anúncios. Nem estamos aqui apenas para ouvir alguém falar. Nós queremos construir entre nós e em nós corpo, comunidade. É muito difícil, é. Somos muito diferentes. Todos temos falhas. Pelo menos uma cada um. Portanto, somos mais de 200. Como alguns têm também mais de 200. Não. Isto dá muita falha. Mas Jesus quer-nos perto dele. Como um corpo. Vizinhos, amigos, próximos uns dos outros. Que nos apoiamos, que nos encorajamos. Que se alguém cai, a gente baixa-se, não é para pegar numa pedra para mandar. É para o ajudar a levantar. Nem que seja para segredar ao ouvido. Olha, eu também já caí aí. Precisamos nos ligar mais uns aos outros. Precisamos passar de assistentes a efetivos participantes. Nós não apenas vimos à igreja, nós somos a igreja. Várias vezes eu me refiro a este edifício como o edifício onde a igreja se reúne. Porque é mais fácil dizer isto é a igreja. Mas a verdade é que isto não é a igreja. A igreja é isto, somos nós. E mais alguns irmãos que não estão cá hoje. Juntos é que nós somos a igreja. Amém? Porque estamos unidos em Cristo, mesmo quando não estamos juntos fisicamente. Mas precisamos nos juntar. Como é que nos encorajamos uns aos outros? Como é que nos corrigimos? Como é que nos apoiamos? Etc, etc. Sabem como é que muitas vezes a gente ouve a voz de Deus? Na vizinhança, no corpo, na comunidade. Quem é que foi lá chamar o Bartimeu a dizer que Jesus o estava a chamar? Foi a multidão. Às vezes tu e eu temos palavra de Deus para alguém. Outras vezes alguém tem palavra de Deus para ti. Às vezes
Jesus não vai falar diretamente, audivelmente contigo, ao teu espírito. Não, às vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes vai ser através de um dos seus filhos, de uma das suas filhas. Então nós precisamos estar no corpo. Nós precisamos estar inseridos. Nós precisamos fazer parte. Porque as pessoas dizem, como é que eu ouço Deus? Olha, ouve o teu irmão, porque há uma probabilidade de ouvires o Senhor. Para além de, claro, de ler a Bíblia, e claro que o Senhor pode falar diretamente contigo. Mas Jesus escolheu fazer muito através do seu corpo. Amém? Então Ele conta contigo, Ele conta comigo. Então não fiques à margem. Não fiques a ver a multidão a passar. Faz parte do corpo.